Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Quinta-feira, estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. O seu programa preferido de todas as noites, com as notícias, com bom humor, com mau humor, com brigas, mas sempre levando até você a boa informação. Entre os assuntos de hoje, temos muitos assuntos de hoje, da área do judiciário, então nem se discute. Mas saiu uma pesquisa da CNI-IBOP, que alguns aqui desta bancada criticam, mas que coloca na liderança da pesquisa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, numa pesquisa espontânea, onde ele tem 21% das intenções, 21% das intenções de voto. E o assunto do frete dos caminhoneiros, frete rodoviário, até agora não foi resolvido e não será tão cedo. Uma reunião no STF hoje mostrou que ninguém vai determinar nada, saíram dessa reunião sem acordo algum e o ministro Fux disse que isso não será decidido, não será tomada nenhuma providência antes da audiência pública que já está marcada e agendada para o dia 27 de agosto. O que mais nós tivemos hoje tão importante nessa área também? Com relação à pesquisa do IBOP, quando apresentado o nome do candidato, o ex-presidente Lula, participando então da eleição, ganha ainda, segundo o IBOP, com 33%, Bolsonaro 15%, Marina 7%, Ciro 4%, Alckmin 4%. Sem o Lula, as coisas mudam, Bolsonaro fica com 17%. Tu vê que o Bolsonaro passa de 15% para 17%, ganha apenas 2 pontos. Quem lucra bastante é a Marina, que fica com 13% e antes com Lula 7%. Então ela está herdando aqui, né? Muito voto do Lula. Ciro com 8%, Alckmin com 6% e Álvaro Dias com 3%. Mas a coisa tá feia mesmo pro Michel Temer, não é verdade? Michel Temer não desponta, bem pelo contrário, cada vez ele se afunda mais. O índice de rejeição pro governo dele é altíssimo e só sobe. Tá, mas já passou de 100%, então, porque a última vez era 80 e pouco, se sobe, já se foi pro 150%. Dona Magda, deixa eu fazer uma interpretação desses números aqui, de como eu vejo. Primeiro, o que chama mais atenção é que somando brancos e nulos dá 59%. Ou seja, os números estão estáticos desde que eu nesta bancada cheguei há 3 meses. Né? O Lula ao redor de 30%, o Bolsonaro entre 15%, 17%, 18%, varia um pouquinho para cima e para baixo. Mas o que surpreende é que não muda o número de brancos e nulos. Nós estamos agora há 3 meses de uma eleição, né? E esses números continuam estabilizados, mostrando todo o descrédito, casando com a informação que a gente trouxe de abstenção da eleição que teve em Tocantins lá. Então, nos assusta e nos preocupa que talvez estejamos no pleito onde haverá um número maior de abstenções até o momento. Ruxo, se as pessoas tivessem certeza que votar branco ou votar nulo poderia acabar não tendo eleição, enfim, eu acho que as pessoas votariam branco e nulo, porque tem essa confusão, né? Votar branco ou votar nulo, quem que anula, o que não anula. Se juntasse os dois, bom, se 51% da população votasse e só tivesse nulo a partir de agora, então a eleição não aconteceria. Eu acho que ia acontecer isso nesse momento. Dona Carla, eu queria concluir só com a segunda leitura que fiz desses números aqui, já partindo sem o Lula. Tá? Sem o Lula nós temos o Bolsonaro com 17%, a Marina com 13% e o Ciro com 8% e o Alckmin com 6%. Me parece que seriam os remanescentes para tentar fazer uma coisa. Então nós teríamos que aguardar, na verdade, seriam as coalizões que seriam feitas ainda em primeiro turno. Tipo assim, Ciro casando com Marina, né? Alckmin ou numa linha própria, ou casando com Bolsonaro ou Álvaro Dias. Essas construções, quando se aproximarem e se darem conta que algumas candidaturas não vingarão, ficar longe do poder é mais difícil. Então o pessoal não fica tão convicto das suas ideologias. Mas assim. Isso, né? No primeiro ou no segundo turno? Eu acho que no primeiro ainda, porque ninguém quer ficar fora do baile. Eu acho que ninguém quer ficar fora do baile. Muito bem. Olha aqui, ó. Assisto todos os dias o programa Atualidades Pampa. O programa tem muitas informações, cultura e muito humor. Ontem, assistindo o programa, a Carlinha Krieger disse que iria fazer 42 anos. Tomei um baita susto.
pois achei que ela tinha uns 10 anos a menos. Impressionante. Outro caso impressionante é o senhor Chicão Tofani, pois ele tem 60 anos e parece que ele tem 80. KKK, bom humor, Chicão, bom humor. Ele fez uma brincadeira. Pena que a Carla é comprometida e eu só tenho 21 anos. Ela é muito delicada. Um abraço a todos, sucesso eterno para Atualidades Pampa. Gustavo Kellerman, que é estudante de publicidade aqui em Porto Alegre. Gustavo. Bom, gostei de saber que eu tô parecendo com menos 10, porque vai chegando nos 40, ainda perto do aniversário, a gente já vai começando a reparar um pouco mais nas ruas e tudo mais. Que nada. Olha aqui, ó, o Fernandinho Beiramar, por que não está na pesquisa? Poderia. Pergunta a Denise. Nossos telespectadores começaram bem humorados. Considero que somente aqui no Brasil um presidiário faz parte de uma pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. Por que o Fernandinho Beiramar não está na pesquisa? Há veracidade nesta pesquisa? Saudações, Denise de Bagé. Louco que tu tá para falar. O que aconteceu? Congelou? Congelou. Tá com saudade do Marne. Eu tô com saudade. Eu tô preocupado com o meu velho. O Marne tá muito resfriado. Tava com febre. Ele ontem já estava aqui trabalhando conosco. Mas com ele febre. tava borbulhando a barriga? Isso é febre? Parou. Seu Marne, mas eu tô aqui pra fazer lá. É febre e gripe. Seu Marne, eu não vou deixar o Vitorino falar mal do senhor, lhe desconstruir aqui. Eu não vou permitir. Eu tô aqui pra lhe zelar pela sua reputação, seu Marne. Não, ele saiu daqui de fato ontem com bastante febre, borbulhando a barriga, passou e comprou 2 pacotes de fraldão aqui. Parou, Gustavo Vitorino. O problema dele é... Olha aqui, ó, gente, essa pesquisa, o número mais importante foi dado pelo Ayrton Ruschel. 59% das pessoas não sabem quem votar, não decidiram, porque não tem um quadro definido. O que isso quer dizer? Que essa votação do Lula, o Lula tem aqueles eleitores, aqueles fanáticos, que se ele mandar votar num cachorro, vota num cachorro, entendeu? Então, assim, essa turma de fanáticos vai votar no Lula, esteja ele preso, esteja ele morto, onde tiver o Lula, eles vão votar. Aquelas pessoas que têm a focinheira e não sabe nada do que está acontecendo, porque é um cidadão que roubou o país, que montou uma quadrilha, que destruiu a economia de um país inteiro, a receber preferência para voto. Sabe o que isso me lembra, viu, Chicão? A Venezuela. A gente fica com medo, com a pena do povo venezuelano, mas muitos desses que estão hoje desesperados, fugindo, votaram no Chaves, votaram no Maduro, fizeram campanha para esses caras. Então, muitos desses que estão votando em Lula, esses petistas aí, se o Brasil seguir o mesmo caminho e se arrebentar, depois vão bancar os coitadinhos em outros países, porque o Brasil não dá mais para viver. Além de tu ter razão, eu só vou dar um endosso, vou chegar um pouco mais longe. Se você não votar no Bolsonaro, você não vai ter papel higiênico no ano que vem. Por quê? Porque esses PSDB, PMDB, PPP, PPG, Marina Silva, tudo termina se coligando com o PT. Aí o Vitorino pode dizer que não, mas é uma verdade. Todos se coligam com o PT, porque eles precisam dos votos do PT para ter maioria. Bolsonaro não. Vai no carteiraço, pá, emenda presidencial, pá, personalidade, choque de atitude, militares no ministério e notáveis no ministério. E terminou o mimimi. E o mimimi vai salvar, que vai ter papel higiênico. Do contrário, você, senhora e senhor, eu não tenho filho, você vai botar os filhos na sarjeta numa nova geração de brasileiros que vão estar perdidos. Não tem saída, nós temos que ter um choque de moralidade primeiro. Aqui Chicão, é o nosso WhatsApp. Não, só quer dizer pro Chicão que as pessoas não têm que se preocupar com o papel higiênico porque não vão ter o que comer. Também tem essa aí. Tá bom, deixa a Carla falar. O nosso telespectador pergunta aí a rejeição de Lula. Ele faz uma bela pergunta, porque a pesquisa também apontou a rejeição. Eu tenho, dona, eu tenho a rejeição. Só que do Bolsonaro, 32%. Eu pensei que a senhora não tivesse. A senhora 31 e 32, né? Lula tá com 31%. É que a rejeição ao Bolsonaro... Rejeição, Collor. Não, o número 1 é do Collor. Sabe o que me surpreendeu? O Collor. Não esqueceram o Collor ainda. O maior rejeitado é o Collor, com 32... Depois, com 32, também o Bolsonaro, e com 31, o Lula. Essa é a rejeição. A rejeição é a recíproca aqui. Os que votam no Lula não votam no Bolsonaro. Mas a rejeição não decide o destino numa eleição. O Trump, que tinha mais rejeição nos Estados Unidos, ganhou. Tá, mas não ganhou no voto, Chicão. É diferente a eleição. Chicão, falando em rejeição, Chicão, olha, nós estamos aqui execrados e quase crucificados, tu e eu. Chicão ontem ou antes de ontem, numa brincadeira, mostrou uma foto, disse que era um cabrito, que o pai Paulinho tinha mandado para ele, que ia matar.
Foi uma brincadeira. O Chicão tinha efetivamente uma foto, mas é óbvio que não tem nada a ver. O pai Paulinho nem aqui está. O pai Paulinho está em São Paulo, participando de um evento no MASP, numa exposição de artistas plásticos do mundo todo. E o objetivo é mostrar, através dos artistas, como o mundo enxerga e traduz a cultura africana em sua arte. Então, ele está lá, foi uma brincadeira que o Chicão fez, que jamais seria verdadeira e nem não seria... Então, assim, a Dona Maria Goretti, a Dona Maria Petri, para citar algumas pessoas, mas nos execraram, tu e eu, porque fiz... Esse é o Brasil que eu não gosto, o Brasil que não tem espírito de brincadeira, de fair play. Tudo é mimimi, tudo é chapéu em cima. Ai, deve ser horrível a vida dessas pessoas. A minha é maravilhosa. Mas só porque é uma questão... O Réveillon todos os dias. Só porque é uma questão técnica, nós vamos trocar de assunto, eu só quero dizer que eu discordo que rejeição não é importante. É importante sim, porque ele dá o tamanho da possibilidade de crescimento do candidato. Quando tu pega de um eleitorado de 100% e tu tem 30% de rejeição, tu tem um percentual menor para crescer. Você que é um advogado que conhece bem, fala sobre a rejeição, ela não é preponderante. Mas se a eleição é hoje, vai 2 para o segundo turno, os 2 mais rejeitados, Lula e Bolsonaro. A rejeição ela corre na proporção da tua aceitação. Chicão, para de defender quando eu não estou acusando o Bolsonaro. Não, até porque o Lula rejeição... e o Collor têm o mesmo percentual de rejeição. Eu estou tentando fazer um comentário técnico que um percentual total é de 100%. É uma questão matemática. Se tu tem 40% de rejeição, por exemplo, só te sobram dentro de um eleitorado de 60% para tu chegares a uma maioria de 51%. É um comentário técnico. O Lula também está com 31%, o Collor está com 32%. E os dois iriam para o segundo turno. Os 2 mais rejeitados. Os 2 mais... Bem... Isso que eu quis dizer, que sempre os 2 mais rejeitados, que são mais votados... O que eu quis dizer é que nós temos... Quer ver, por exemplo, vamos tirar o Lula e o Bolsonaro que estão em primeiro, tá? Tem a Marina com 7, Ciro com 4, Alckmin. Esses não têm rejeição. Eles têm mais chance de crescimento por ter um número menor de rejeição. É isso que nós estamos tentando explicar. A rejeição é não vota naquele candidato. Rejeição não vota nem de jeito nenhum, entendeu? É isso. Eu acredito por isso que eu acho que o Lula sempre tem rejeição, o PT sempre tem 33%. Por isso que aí que tá, mas esse é o eleitorado fixo do PT. Por isso que eu acho que se soltarem o Lula, o Bolsonaro ganha a eleição. Porque existe uma onda contra muito forte. Ninguém aguenta mais a esquerda, né? O medo, país. O medo. O medo do é o voto do medo. Por que o George Bush se elegeu? É o voto do medo. Se elegeu com a história das Torres Gêmeas. Foi, exatamente. George Bush, terrorismo, tem que chutar, tem que atirar bomba, tem que bater. Afeganistão, tudo aquela história. E aí deu no que deu. Alice, tudo bem? Bem. Como passaste bem a noite? Não tivesse pesadelos sonhando conosco? Vi ela na sala da direção, fiquei com medo que ela tivesse pedido demissão. Não foi se demitida, dona Alice? Não. Eu trouxe aqui uma notícia, gente, sobre o leite materno. É que assim, a UTI neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que fica aqui na capital, está precisando do leite materno, né? E como muita gente sabe, esse é o principal alimento, né? Sem dúvida alguma. Mais importante, né? O alimento mais importante. Ele aumenta a imunidade, né? E diminui o risco de doenças infecciosas. E as mulheres, né, clinicamente saudáveis e residentes aqui em Porto Alegre podem ser doadoras. Eles passam por critérios de doações, recebem orientações e após um preenchimento de cadastro, a equipe começa a buscar o leite e vai direto na casa da doadora. Eles mesmos pegam. Isso, eles mesmos pegam. Então, quem tiver interesse em doar, basta entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital no telefone 51-3289-3334 e ajudar esses bebezinhos recém-nascidos. E normalmente aquela mãe que tem leite, que pode, né? Tem leite suficiente para o seu filho e para doar, elas doam. E o Hospital Presidente Vargas faz esse serviço justamente para não ter assim, não dá para ir. Porque muitas vezes acaba indo fora o leite, porque a gente acaba produzindo além do que o bebê dá conta. Eu amamentei as 3 filhas. Dona Magda, quando eu era jovem... E sobrava leite. Existia uma expressão que era mães de leite. Ama de leite. Ama de leite. E a criança era in natura, ia direto, né? E que bom que se evoluiu, hoje já se tem banco de leite para fazer esse armazenamento e não se perder, né? Exatamente, essa importância
desse leite materno. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Maicon, de Concórdia, em Santa Catarina. Ele diz assim: vai faltar papel higiênico? Sério que vai faltar papel higiênico? Nossa, então tem que fazer como nos primórdios da nossa pobre colonização, arranjar 2 sabugos de milho, um vermelho e um branco. O vermelho é para limpar, não se esqueçam, diz ele. Que coisa feia é isso. Na verdade, culturalmente, a gente ri, mas foi bem mais já nos parece bem mais distante, mas na verdade, em lugares onde não havia questões sanitárias, os sabugos, eles eram usados, sim, isso não é piada. Não é piada, eles eram usados e ficavam ao lado das latrinas, construídos no fundo dos terrenos. Porque papel higiênico é um luxo de uns anos pra cá. Exatamente. É que assim como banheiro dentro de casa. É uma brincadeira. Exatamente. Esses banheiros eram no fundo da casa. Ela chamava latrina. Exatamente. Latrina. Exatamente. Magda, amanhã pela manhã eu vou estar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no auditório Otávio Rocha, plenário Otávio Rocha, apresentando, ancorando e mediando um debate dentro do seminário Educar é Multiplicar, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Serão vários painelistas que eu estarei coordenando e com eles apresentando um tema absolutamente espinhoso, viu, dona Carla Krieger, que é a violência doméstica e os seus reflexos no ambiente escolar. O trauma que atinge as crianças que vivem num ambiente violento na hora de estudar. Nós vamos ter a presença de juristas, professores, doutrinadores, educadores, sociólogos, psicólogos, vários painelistas. Começa amanhã às 9 horas da manhã, repito, no auditório, no plenário Otávio Rocha, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A partir das 9 horas eu vou estar lá. A vereadora, a comandante Nádia, é a responsável pela organização, pela montagem desse evento que vai debater um tema tão importante para todos nós, que é a educação. Educar é multiplicar o saber, é multiplicar acima de tudo a cidadania. Começa às 9 da manhã, painel pela manhã eu vou apresentar, vou mediar, e à tarde mais um painel até o final da tarde, com a participação também de outros painelistas sobre outros temas. Então, a quem se interessar sobre o tema educação, e especialmente esse tópico, que é a violência doméstica influindo no desempenho escolar do jovem e da criança, amanhã a partir das 9 horas, lá na Câmara de Vereadores. Essa pergunta que eu ia fazer, aberto ao público ou é um público especializado? Aberto ao público, aberto ao público. É a vereadora comandante Nádia que está organizando, que gentilmente me fez o convite, qual eu aceitei imediatamente, porque sempre que se fala em ensinar, educar e fazer algo pela sociedade, olha, não precisa me convidar 2 vezes, eu estou aí para ajudar. Muito bem. Os nossos telespectadores falando da eleição, a Rose pergunta o que a gente acha do Álvaro Dias, e a Sabrina pergunta o porquê votar no Bolsonaro. Ela pede que a gente elenque alguns motivos para a Sabrina de Caxias. E a Rose quer saber a nossa opinião sobre Álvaro Dias. Chicão, voto para ti, Chicão. Tem 15 segundos. E eu vou controlar o Álvaro Dias, grande candidato, mas não tem carisma para ser presidente da República, não ia ter 2-3% de voto. Por que Bolsonaro? Porque nós estamos passando por uma crise financeira, entre aspas, que ela vem de uma crise de moralidade. É propina por tudo que é lado, é falta de respeito. O Vitorino menciona todos os dias aqui, é STF, é propina aqui. Então tem que entrar alguém que dê um choque moral no Brasil. Nós precisamos. Pode não ser o melhor candidato brasileiro, mas dos que se apresentam aí, é o único que tem atitude e talvez o único que não está nada contra ele. Ele é limpo. Não existe nada contra o seu Jair Bolsonaro. E nesse choque de moralidade, de atitude, e um choque do Brasil ser digno, ele pode compor um ministério de notáveis, de respeito e fazer uma boa gestão. Eu acho que é melhor que os mesmos de sempre. STB, PMDB, PT, PPP, papapá. Eu acho que é isso aí. Dona Magda, enquanto a nosso telespectador reflexiona sobre tudo que disse o Chicão aqui, eu quero só agradecer, porque eu recebi as fotos do evento que houve, do dia do desafio lá.
Tava certo, o jogo lá do pijama não era de pijama. Não era de pijama. Eu achava que era de pijama. E muito bacana, o evento aconteceu. Ia achar bacana. Mexeu com a comunidade, esteve lá o atleta olímpico João Derli, o secretário de esporte, todos os secretários de município lá participando do evento, fizeram uma caminhada pela cidade, defendendo a importância do esporte. Então, muito legal. Obrigado por ter recebido as fotos, me agradeceu também por ter repercutido aqui pela penetração no nosso programa. Seu Osmir Rosa diz para a Magda que a dica dela é maravilhosa e como utilidade pública ela indica que o sabugo, além de limpar, coça e penteia. E aí, já que falamos sobre o sabugo, vamos dar a receita completa. Tem um vermelho e um branco. O vermelho é para usar a primeira vez. E o branco é para ver se está bem limpo. É verdade. É verdade. Dona Suzana Teixeira, a gente está falando já, comentamos aqui, mas eu não vou ler o que a senhora escreveu, tá? Porque ficou meio punk, assim. Ficou forte, é? Ficou muito forte, acho que não precisa isso. Certo? Então, mas... Tá brigando com a gente? Ela tá brigando com a gente? Não, tá brigando comigo e com o Chicão e tal. Barará. E o Francisco Simões Pires diz assim: desculpem a brincadeira, diz ele. Boa noite, bancada. Então, me desculpe a crítica ao senhor Chicão por ter falado em proteção espiritual, mostrando uma suposta foto de um cabrito, ou seja lá qual for o animal. Para mim, e não adianta ficarem brabinhos, é canalice, charlatanismo, sacrifícios de animais. Pobres animais sacrificados em nome de seitas abomináveis. Francisco Simões Pires. Isso é uma coisa que dá para ler. Magda, quero mandar um abraço aqui para a equipe da 17ª Delegacia de Polícia, em especial para o delegado Fernando Soares, porque hoje foi desencadeada mais uma etapa da Operação Integração. O que é essa operação? Essa operação está caçando entre os camelôs nas ruas a venda de óculos. Venda de quê? É uma matéria que tu domina. Óculos de plástico, coisa vendida a 10, 15 reais, coisa de plástico que você põe no rosto, põe numa criança, você provoca um dano irreversível. O meu amigo André Roncato, que está assistindo agora, que é o vice-presidente do Sistema Fé Comércio e presidente do Sindiótica, ele todo ano o Sindiótica tem uma campanha, sabe? Olha, comprem óculos em óticas, com supervisão técnica, com profissionais. Ele é dono da Visiolux, minha patrocinadora, que é responsável por esse óculos bacana aqui. Mas assim, o que acontece? Chicão, você usa óculos de marca, você usa óculos que são testados, que vêm embalados, com certificado, comprado em ótica. Não dá para você comprar um óculos na rua por 15, 20 reais, amigo. Mesmo que existe que tenha... As imagens que vocês estão vendo foram usadas hoje no nosso telejornal. Olha a operação ali. Mostrando a operação. São milhares de óculos. Olha ali. Olha a quantidade. Tudo de plástico sendo vendido a 10, 15, 20 reais. Sabe o que mais me impressionou na manifestação? Olha o estrago que isso faz. E prestem atenção, senhor. Os óculos escuros sem a proteção, ele recebe, a retina recebe um aviso, pode abrir porque tu estás protegido. E aí entra o raio. E só que o dano que ele provoca é irreversível, não há técnica que reverta. Isso é então o dano que esses óculos provocam é pro resto da tua vida. É muito pior, você usar um óculos desse é muito pior do que não usar nada. Porque aí tu fecha os olhos. Você não engana o olho. Quando tem muito sol, incidência de sol, e como disse o Ruschel, então a nossa retina, é retina mesmo? Eu estava até pesquisando ali, a bolinha preta do nosso olho, ela fecha para proteger os nossos olhos. Isso. No momento que tem um óculos, que a gente está usando um óculos que é um óculos escuro, mas é sem proteção, tu colocas o óculos e o olho não vai entender que aquele óculos não tem filtro solar, ele vai entender que dá para abrir, entendeu? Abre a pupila porque ele pode receber a luz, mas ele não tem o filtro que necessita para não fazer mal aquele raio. O caso faz esse trabalho na praia lá, porque a praia é invadida a partir de outubro, novembro com esses óculos, aí ele fica lá 3 meses trabalhando, lutando contra isso, contra as... O André, como presidente do Sindiótica, ele procura as prefeituras, a brigada militar, eles fazem as operações, porque isso é um problema, não é um problema comercial. Saúde pública. Saúde pública. Isso é gravíssimo.
Você imagina você botar um óculos desse e passar um dia na praia. Aí, você sabe quais são os primeiros sintomas? Quando você, de noite, você deita na cama de noite, fecha os olhos, fica aqueles pequenos flashes. Aquilo é um indicativo de que a sua pupila, a sua retina está reclamando. Tem alguma coisa errada. Um dia eu vou entrevistar o meu oftalmologista, o Dr. Guilherme Dil, e ele vai explicar detalhadamente como é que funciona isso. Mas, pelo amor de Deus, gente, óculos, comprem em ótica com certificado de garantia, nota fiscal, pelo amor de Deus. E leve para o seu oftalmologista para ele dar uma olhadinha. Para ele checar. Deixa eu dar um conselho, porque tu podes entrar numa ótica com óculos que tu estiver, pega esse óculos, tu entra numa ótica, meçam para mim. Eles têm um aparelho, coloca ali, na hora de dar os indicadores, o bibibi, ou ele fica em 0, o senhor está 0, troca de óculos. Agora, a chance de você comprar um com proteção UV no meio da rua por 15, 20 reais. Olha aqui, ó, a senhora Magda Beatriz, parabéns. Parabéns pela nova componente da bancada. Pessoa educada ao falar. Ao contrário do jornalista Gustavo, que grita e interrompe seus colegas. Vitor Augusto Becker. Ô, Vitor, vá procurar tua Olha só, e ainda xinga os E eu não sou mal educado, sou a coisa mais querida que eu conheço. Tinha que ter alguém educado nessa bancada, não poderia ter essa composição permanente. Ela quer falar uma coisa. Eu queria falar sobre um evento que teve em Porto Alegre hoje, que foi um casamento coletivo que foi realizado no Palácio da Justiça. Opa. Casamento então, coletivo? Quem deseja... Como é que casaram? Uma pessoa casou com um monte? São vários casais, né? Eles aceitam até 30 casais. Então, assim, quem desejar casar, às vezes, acaba deixando o sonho de lado, né? Por conta dos custos. E esse é um evento gratuito. E a próxima edição vai acontecer no dia 27 de setembro. Então, as pessoas que quiserem já ir se programando, as inscrições estão abertas até o dia 20 de julho. Né? São 30 vagas apenas. Então, quem tiver interesse tem que se dirigir... Até aquelas pessoas que ainda não casaram por essas razões que a Alice está dizendo, né? Que tem filhos e tudo, aproveita, vai lá, regulariza a sua situação. Isso. Porque é caro casar. Viu, Ruxo? Descobri por que o Gustavo não casou. É caro! Tá aí. É que, então, agora tu pode repetir a data para o Gustavo poder se inscrever lá. E nós irmos todos. Eu vou de padrinho. Eu vou de padrinho. Tem noiva, sim. Vítima, né? Tem noiva. Eu tenho que arrumar uma vítima. Tem que arrumar uma vítima para isso. Não. Agora tem que fazer a fofoca. Só tem um requisito que tem que ser morador de Porto Alegre. Então, quem tiver interesse tem que se dirigir lá no Memorial do Judiciário, que fica no Palácio da Justiça, lá no centro de Porto Alegre. Dona Magda, eu quero fazer aqui. O seu Gustavo está fazendo gesto obscenos para mim ali, Dona Magda. O seu Gustavo está fazendo gesto obscenos. Eu estou vendo daqui obscenos. Eu não acho legal isso, Dona Magda. Não, eu acho horrível. Eu falei que ele pode casar agora de grátis, ele não quer aproveitar. Não, mas ele já casou uma vez. Vai de novo. Eu não sou virgem, o senhor é virginário. Dona Magda. Senhor Chicão. Vai o Chicão, então. Chicão vai casar. O Mundial está acontecendo. Sim. Na antiga União Soviética, fazendo um drops de simulação que o nosso telespectador sempre gosta de saber qual é os caminhos do Mundial agora que terminou a fase de grupo. Nas oitavas de finais só tem 2 jogos em tese difíceis. É o Uruguai contra Portugal e a Argentina contra a França. Os outros jogos são mais previsíveis. Então, as quartas de finais, numa simulação, se tudo acontecer dentro do parâmetro normal, o Brasil deve pegar a temível Bélgica, Uruguai ou Portugal deve acontecer contra a Argentina e França, aí pode ter um clássico platino, e daí pode até acontecer o Brasil ter os hermanos numa semifinal. Na chave de baixo, em tese, mais fácil, nome aqui, Inglaterra pega a Suíça, Espanha e Croácia, e Espanha e Inglaterra numa semi. Eu estou vendo Brasil ou Bélgica enfrentar uma Inglaterra ou Espanha, talvez Inglaterra, numa final. Na final. Na final, seguindo todo esse espaço. E hoje o tal jogo da marmelada, foi observado que a Bélgica não quis saber, ela atropelou a Inglaterra e escapou do Brasil nas quartas, e deixou a Inglaterra com uma barbada, que seria a Suécia nas quartas. O que a Bélgica fez? O técnico da Bélgica, o senhor Roberto Martínez, ele tem uma teoria. Ele quer ganhar todas, esse é campeão. Porque a Bélgica poderia jogar pelo empate e cair como segundo do grupo, Magda, porque ela tinha, no critério de desempate com a Inglaterra, tinha mais cartão amarelo. Então ela não pegaria o Brasil numa provável quarta de final. E eu acho que aí está se desenhando o campeão mundial, Brasil ou Bélgica.
A segunda grande notícia... Não, porque dos 8 que eu elenquei, dos 8 que eu elenquei do início do Mundial, um já foi. A Alemanha, que para mim era a favorita, minha e todo mundo. Mas pela forma que vai ter esse chaveamento aí, Brasil ou Bélgica, e sobrar daí pega a Argentina. Eu concordo que o lado brasileiro ficou muito mais pesado. 4 campeões mundiais que vão se engalfinhar. Tu escapa da Bélgica, tu pega o Uruguai, ou França, ou Argentina, é difícil. Do outro lado, só quem pode fazer alguma fezinha correndo por fora de Espanha e de Inglaterra seria a Croácia. Ela teria que eliminar a Espanha. Tá, mas do outro lado, a Argentina tá do nosso lado. Tá do nosso lado. Uruguai, Argentina, Portugal. Mas a Argentina é sempre a Argentina. Eu sei, mas não tá bem. Mas é uma caixinha de surpresa. Mas o Brasil é sempre o Brasil. E o México é um time perigoso. Eliminou o Brasil nas Olimpíadas de Londres. É verdade. A dona Magda, a segunda grande notícia, além das que o Chicão nos salpicou de informações. Salpicou, tá ótimo. Salpicasse de informações. É um grande advogado. É que o atleta Marcelo, que é o maior lateral esquerdo do mundo, um dos maiores que eu vi jogar, que teve um espasmo, não sei quem, vou definir como espasmo, mas nas redes sociais está se brincando que ele teria tido, na verdade, um problema gástrico, né? Ele teve que sair no meio da partida, que ele já está confirmado para a próxima partida. Então, é muito importante porque ele articula nessas defesas fechadas que a seleção brasileira, que o Scred Canarinho enfrenta, e ele é um articulador. Ele abre uma defesa, no Real Madrid ele faz tem uma muito importância muito grande. Então, está confirmado aquilo ali, volto a dizer, a brincadeira é que ele teria tido um problema grave. Começou tudo com o Gustavo, com certeza foi o Gustavo. O Gustavo que recomendou para ele a alimentação e ele teve que sair no meio da partida. Teve dor de barriga, é isso? Olha aqui, ó. Recomendou McDonald's e pizza para ele. Vamos lá. Só que da bastante pimenta. Estragado. Olha aqui, ó. Boa noite, queridos. Mandei e-mail 2 semanas atrás. Lembram? É o Fábio Oliveira. Dizendo do tal vidente Carlinhos que a Alemanha, o vidente Carlinhos, que a Alemanha seria campeã. Papo furado, diz ele. Pergunte ao mesmo quantos dias o ex-presidente Lula ficará preso. Vidente mesmo será o seu Marne. Ele afirma e eu acredito que em agosto o dito barbudo sairá impune. Grande abraço a todos. Fábio de Oliveira de Canoas. E o Jair Carenato mandou assim: soltar o Dirceu, fuja, louco, fuja. Mas dona Magda, só do futebol. Uma coisa que ficou interessante nesse Mundial, Vitorino, é que vai ser um confronto entre América do Sul e Europa. A Ásia. Alessandro Toledo disse que a final será Brasil e Espanha. Latinos contra eslavos e anglo-saxões. O que porque dos 8 grupos, 8 equipes daqui, 8 são latinas. 6 são latinas. E os outros são todos eslavos e anglo-saxões. Não tem nenhum. E um asiático. São 6 anglo-saxões e um asiático. São 7 anglo-saxões e eslavos. A América do Sul contra a Europa. Eu quero dividir meu otimismo de brasileiro com a seleção brasileira, que vejo num crescimento, mesmo tendo perdido os 2 laterais, tem mostrado solidez defensiva e um ataque de jogadores muito virtuosos. O Coutinho está jogando muito. Mas não negou, tu tem reconhecido. É o melhor jogador do Brasil. Não pegou adversário muito forte. Ninguém pegou na primeira isso é verdade. Mas todo mundo agora acabou a mulambada. A Copa do Mundo começa sábado. Pegou primeiro. Ninguém pegou. A Alemanha foi para casa. Olha aqui, eu tenho um WhatsApp. O Mundial começa sábado. Gente, tem um WhatsApp falando sobre o assunto que nós estamos falando. Na verdade, é sobre outro assunto aqui, uma pergunta para o Vitorino, do Elias, aqui de Porto Alegre. Boa noite, assistimos, gostamos, nos atualizamos e nos alimentamos de informações com esta bancada maravilhosa. Eu e minha esposa diariamente temos vocês como numa fonte de saber. Por isso solicitamos e nos sentiremos homenageados se puderem falar sobre este tema. Principalmente se o senhor Vitorino puder explicar por que o Brasil tem tantos sindicatos. Olhem essa estatística. Países com mais sindicatos no mundo. O Brasil com 16.800 sindicatos. Já a África do Sul tem 191, os Estados Unidos tem 190. Ele acha um exagero. Ele está perguntando se é benéfico ou prejudicial para o povo brasileiro. Ele está trazendo um tema que foi motivo de atenção hoje à tarde inteira. Os nossos telespectadores, eu até agradeço porque a lembrança é muito boa. Agora à tarde, o STF começou a votar a constitucionalidade ou não da desobrigatoriedade da contribuição sindical, do imposto sindical, que veio na nova legislação. E também
começou a votar a introdução de novos regimes laborais no país, introduzidos pela nova lei, que alguns sindicatos e algumas associações entendem ser inconstitucional. O STF começou a julgar agora à tarde. O relator da matéria é o ministro Fachin. Eu esperava um voto mais técnico do ministro Fachin, mas ele mostrou suas origens. Ele é petista, ele é de esquerda, é professor da Universidade Federal do Paraná, foi nomeado pela dona Dilma Rousseff, fez campanha pela dona Dilma Rousseff e foi apadrinhado pela dona Gleisi Hoffmann. E como bom petista, ele votou a favor dos sindicatos com um fundamento, na minha opinião, constrangedor, que é preciso se manter a fonte de receita para a manutenção da atividade sindical no país. O Brasil tem mais sindicatos do que todo o resto do planeta junto. Vou repetir. Tem mais sindicatos no Brasil que todo o restante do planeta junto. Depois do Brasil, que tem mais sindicatos, os Estados Unidos, a Alice acabou de ler aqui, 191, Canadá tem 168. Toda a Europa tem 413 sindicatos. O Brasil tem mais de 17 mil sindicatos. E o ministro Fachin usa um argumento constrangedor como esse. Mostrou suas origens. Depois veio o ministro Fux, porque o ministro Fux não pode vir amanhã, não vai participar do julgamento amanhã, portanto pediu para votar hoje antes que fosse encerrada a sessão. E o ministro Fux trouxe racionalidade ao tema, dizendo que cabe, como em todo o resto do planeta, que os sindicatos tentem captar ou cooptar associados, oferecendo a eles assistência médica ambulatorial, como era no antigo IAPI, IAPTEC, aqueles institutos e aquelas associações que protegiam classes laborais. Pois bem, no Brasil, os sindicatos têm que fazer isso, ele tem que conquistar associado oferecendo alguma coisa, especialmente porque a saúde pública está falida e a saúde privada, e a notícia eu vou dar mais tarde, está nas mãos da ANS, que fez mais uma hoje, depois eu explico qual é. Então, assim, o ministro Fux empatou 1-1 e amanhã nós teremos votos dos demais ministros. Posso antecipar alguns votos. Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio Mello, esses certamente votam a favor dos sindicatos, porque têm ligações e têm interesses com o sindicalismo, com a esquerda brasileira, por razões que todo mundo sabe e conhece. O senhor Gilmar Mendes não se sabe de que jeito vai votar, mas temo que siga o voto desses ministros, exatamente por conta dos interesses que envolvem essa votação. São milhões de reais despejados mensalmente nos milhares de sindicatos do país, proporcionando a panelinhas, turminhas e patotinhas enriquecimento sem produzir um parafuso ou plantar um pé de milho. Isso aconteceu hoje à tarde. Eu acho que eu respondi a pergunta dos nossos telespectadores. Infelizmente, nós vivemos uma deformação no país que foi criada pelo Lula e pelo PT, patrocinando inclusive venda de cartas sindicais, que a Polícia Federal já investigou, já denunciou. Isso vem desde o tempo do Carlos Lupe, que foi posto para fora do Ministério do Trabalho por causa da venda de cartas sindicais. Ou seja, se você é amiguinho e tem uma bandeirinha vermelha em casa, chegava lá e conseguia uma carta sindical, que vale milhões hoje, meu amigo, porque você pode, usando a lei, essa lei idiota que estão tentando derrubar, você pode usar a lei para tirar dinheiro do bolso do trabalhador para patrocinar sindicalista, coitadinho, com casa na praia e alguns até coisas bem maiores. Amanhã vai chover carta de sindicato aqui pedindo direito de resposta. Eu queria muito um debate com os sindicalistas para eles mostrar para onde vai parar o dinheiro. Tá bem, tá bem. Queria muito debate com essa gente. Tá bem. Eles não vêm pro pau. Tá bom. Sabe eles mandam representantes. O episódio que aconteceu na semana passada, na frente da casa de um deputado federal, José Otávio Germano, teve repercussão agora dentro do próprio Partido Progressista, que resolveu afastar o deputado das suas funções dentro do partido. Eles não disseram nada a respeito, disseram que a escolha dos candidatos será no dia 30 de julho, se não me engano. Então, que não disseram que ele não será novamente candidato, mas que vamos aguardar então a lista dos candidatos do Partido Progressista para saber se José Otávio Germano estará ou não estará entre os candidatos. Já não era sem tempo. Dona Carla, nós noticiamos isso aqui porque foi uma notícia pública, né? Foi isso saiu, transitou pelos periódicos locais aqui. Eu, como conheço a família, tenho relacionamento de amizade com o irmão dele e de tive convívio com ele, Gustavo.
Sobre o comportamento ético e pessoal, não vou me manifestar, porque cada um tem o comportamento que quiser, mas me preocupa que talvez alguma coisa seja objeto de tratamento. Né? Então, seja isso. Então, se separar a questão de comportamento pessoal do que tu queres fazer pessoalmente é uma decisão do ser humano, né? Nós não vamos analisar aqui, mas talvez essa questão de estar fora de si num determinado momento, os amigos preocupados com a sua saúde, né? Preocupados com as coisas que estão acontecendo em relação à sua vida, é uma preocupação de todos nós. Então, que aqueles amigos próximos que têm convívio com ele, que têm acesso a ele, que possam influenciar de alguma maneira positiva, façam com ele o que eu faria por um amigo se com ele tivesse o convívio. Eu queria só separar uma coisa aqui, que eu fiz um comentário e esqueci de separar o joio do trigo, que são os sindicatos laborais e patronais. Os sindicatos patronais do Brasil vão muito bem, obrigado. Por quê? Porque os sindicatos patronais lutam por ideais, lutam por projetos, redução de carga tributária, condições de trabalho, ampliação de emprego, refinanciamento, taxas de juros. Sindicatos patronais vão muito bem, obrigado. Esses, se você acabar com o imposto sindical, ninguém vai deixar de pagar, todo mundo faz questão de pagar, porque os sindicatos patronais no Brasil funcionam, mas esses são meia dúzia. Esses 15 mil, 16 mil que tem aí, é tudo sindicato laboral, ou seja, que mete a mão no bolso do trabalhador. Ai, Magda, o Vitorino é tão contra sindicatos e é só um dia de trabalho descontado no ano de cada trabalhador, como se isso fosse uma bomba atômica, como se empobrecesse o trabalhador. Bah, queria ele ser membro de sindicato. Pois eu vou dizer, Adriana está dizendo. Pois eu vou dizer uma coisa para a senhora, dona Adriana, não é só isso não, para ver como a senhora está desinformada. O ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar alguns anos atrás, atribuindo também obrigatoriedade à contribuição assistencial. E os sindicatos hoje aprovam também a contribuição assistencial, que é, além do imposto sindical, uma contribuição mensal que tiram do bolso do trabalhador. Se a senhora não sabia disso, por favor, leia esse informe. Não é só um dia de trabalho que eles tiram do nosso bolso. Falando em Marco Aurélio mandou soltar em um processo Eduardo Cunha. Sim. E aí as pessoas já começaram a se desesperar que o Cunha ia pra rua. Não conseguiu ir pra rua, gente. Ele vai ter que empilhar um monte de liminar e habeas corpus, porque ele tem outros processos. Já que tem outros processos, não vai poder sair da cadeia. Não vai ser dessa forma. Se for caído pro Marco Aurélio, pro Toffoli, pro Braga, eles vão soltando. Mas tem que se explicar, porque na verdade a notícia é preocupante. É um habeas corpus que ele foi feito por um processo originário lá do Nordeste, que caiu na mão do Marco Aurélio, e ele deu a liminar de soltura. Tá? Que só não aconteceu porque existem outras 3 condenações. Mas isso, o que nos preocupa e tem nos preocupado aqui nessa bancada é a sinalização que isso está dando de soltura mesmo condenado em segunda instância. Pois olha, vocês tiraram a dúvida do nosso telespectador Manuel Azevedo, que ele perguntava exatamente sobre isso e desejando que fosse fake news, né? Mas, sabe me dizer se confere? Foi essa a resposta que a Carla acabou de dar para o senhor aí. E eu quero lembrar para ele, só para enriquecer um pouquinho mais, porque nós tivemos uma questão aqui no debate do Fachin com o Dias Toffoli, o Fachin querendo pedir vistas do processo para que não fosse votada a soltura, então, do José Dirceu. E aí o Toffoli disse assim, mas eu não estou revogando a decisão do STF que manteve a condenação, a possibilidade de prisão em segunda instância. Eu estou dizendo que neste caso, em tese, há plausibilidade do direito. A teoria da plausibilidade. Criou. Então, exatamente. Assim, em cima disso, tudo pode acontecer. Então me preocupa que seja uma montagem, que seja uma sequência frenética de habeas corpus até que caia, porque não há limitação, dona Magda, para entender por que a nossa preocupação, não há limitação no aviamento de habeas corpus. Então tu vai aviando até que caia na pessoa certa e daqui a pouco tu consegue a soltura. O que acontece? Olha aqui, tem algumas pessoas que estão, senão eu não consigo dar vencimento aqui. Gostaria de saber o motivo pelo qual o senhor Vitorino vê as esquerdas com tanto medo assim. Não esqueça que o caos instaurado no país deve-se à péssima gestão do governo atual, que rompeu com todos os programas que traziam benefícios ao povo. Ocorreram erros, sim, mas a classe operária foi, de certa forma, bem beneficiada, mas agora acabou. Somente reformas contra os interesses dos trabalhadores. E a mesma dúvida tem a dona Lídice Fonseca.
Por que o senhor destila tanta raiva pelo PT? Não lê ou ouve as pesquisas? Acho que suas locuções não são nada democráticas. Pode, claro, ter suas simpatias, mas, por favor, respeite as outras pessoas que pensam diferente. Obrigada pela atenção, Lídice Fonseca das Neves. Então, eu quero responder esses dois telespectadores da seguinte maneira. Primeiro, não tentem distorcer a verdade. O PT saiu do poder com 13 milhões de desempregados. O PT saiu do poder com déficit de caixa no país. O PT saiu do poder sem grandes obras. Os programas sociais todos quebrados. Minha Casa Minha Vida teve que ser refeito porque não tinha mais dinheiro por causa da insolvência. O financiamento estudantil também teve que ser refeito porque não tinha mais, o dinheiro foi todo. O Bolsa Família hoje dá reajustes maiores do que dá aos aposentados. Gente que trabalhou a vida inteira, a inflação está comendo o seu rendimento, começa a passar fome. Enquanto isso, a turma do Bolsa Família recebe reajustes acima da inflação. O senhor vem querer dizer que o seu Michel Temer, que é um desastre, eu concordo, mas que o seu Michel Temer fez mais mal em 1 ano e meio do que foi feito pelos 13 anos e meio do PT? Desculpe, ou o senhor não lê jornal, ou o ideólogo aqui é o senhor. Não tem como, né? Até pelo amor de Deus, arrebentaram com o país e agora vem com... Fala, Alice. Eu tenho um recado para quem gosta de dança. Opa. E tem vontade de fazer um curso de tango. O Centro Cultural CE Érico Veríssimo, que fica no centro de Porto Alegre, está oferecendo aulas de graça nos moldes das práticas abertas de Buenos Aires, onde qualquer pessoa pode entrar no salão e participar. E quem for mais tímido pode ir só para assistir mesmo. As aulas ocorrem todos os sábados, a partir das 14 horas. Agora em julho vai ter um recesso, mas em agosto volta ao normal. Então é lá no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Dona Magda, será que estão precisando de professor? Na Rua dos Andrades. Será que estão precisando de professor? Não, acho que tu podia ir lá aprender. Eu aprender tango? Você não me viu dançando tango? Não. Dona tu tem um corpinho perfeito pra dançar. A minha saída pela esquerda é melhor que a do Leão da Montanha. Leão da Montanha. Dar um depoimento que eu já fiz 2 cursos de aula de dança de salão, dona Magda. E adiantou alguma coisa? Não, eu sou um aluno de difícil aprendizado. Sabe que alemão é duro, mas eu quero dizer que é uma terapia excepcional e a gente aprende alguma coisa assim. Não, claro que sim. É muito. Eu só não faço porque eu não tenho tempo, mas eu gostaria de fazer E quem não tem par pode ir, que pode mas aí eu já não. Você sabe que é um exercício interessante também? Mas olha aqui, tu queima caloria. Além da terapia. Tem pessoas que como eu não tenho namorado ou namorada. Eu não gosto de dançar com os outros. Mas quem sabe conhece lá na aula. Não pode conhecer, é que é destinado um par que também vá sozinho. Essas aulas não são para casais, essas aulas são individuais. São para casais. Estou estimulando. Aliás, isso me lembra umas histórias interessantes do Sesc. A gente tomou conhecimento lá que aquelas ginásticas de manhã das velhinhas, viu, Magda? Virou azaração. Os velhinhos vão azarar as velhinhas. As velhinhas viúvas, os velhinhos viúvos vão lá de manhã. Essas pessoas é que são felizes. Falar em coisas, em pessoas felizes, eu quero passar uma informação para vocês. Uma informação, aliás, muito importante. Especificamente para quem pretende fazer um curso de graduação. A Anhanguera de Porto Alegre está com inscrições abertas para o vestibular, com 6 cursos presenciais, além de mais de 30 cursos na modalidade de ensino à distância, nas áreas humanas, engenharia, tecnologia e saúde. E eu quero destacar o novo curso de graduação em psicologia. A prova acontece neste sábado, agora, dia 30 de junho, às 2h. E as inscrições podem ser realizadas de forma gratuita até o dia 30 de junho. E você pode fazer também pelo telefone. O telefone é 51 30 92 57 10 e tem o WhatsApp, que é o 51 991 85 4505. Também no portal www.vestibulares.br ou na unidade da Anhanguera, que fica na Avenida Cavalhada, número 4890. Bairro Cavalhada, como eu acabei de dizer, da nossa capital. Mas prestem bem atenção, hein? Isso é tão importante quanto o que eu disse até agora. O primeiro colocado no vestibular presencial e de ensino à distância será contemplado com uma bolsa integral de estudos. E o estudante que alcançar a segunda posição vai ganhar uma bolsa de 50% de desconto. É uma oportunidade que vocês não podem perder, sem dúvida alguma. E o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARGS, está inaugurando hoje uma nova exposição, chamada Sou Pintor Porque Não Estou Contigo. Essa é a primeira mostra individual do artista Sérgio Stein.
ele vai exibir 28 telas em pintura a óleo. Os assuntos que ele aborda no trabalho dele lembram algumas pequenas crônicas do cotidiano. A exposição deve ser visitada de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 da noite. E tem entrada franca. Muito bem. Aliás, Dona Magda, eu só quero... Pois não, eu queria falar a informação. A dona Adriana Brandão lembrou uma coisa aqui muito interessante. Não são só os óculos de sol que estão vendendo no meio da rua, estão vendendo óculos de grau. Ah, mas isso é... Sim, porque eles vendem o que vendem nos Estados Unidos. Você já imaginou? Né? Quando a pessoa, principalmente quando a pessoa começa a ter o braço curto, a pessoa vai lá, experimenta um óculos daquele e usa um grau mais... Isso é um crime, é um crime. Porque tem eixo, tem... Não é tem eixo, tu tem diferenças de um olho para outro. Isso é criminoso, sabe? É verdade. Inclusive, a propósito disso, vamos pegar de volta os óculos de sol. O nosso telespectador Alessandro Toledo, ele é muito gentil e uma pessoa muito atenta às coisas que a gente diz aqui. Ele sempre tem muitas coisas a acrescentar. Ele diz o seguinte: oftalmologistas alertam que essa exposição dos olhos às radiações acelera o aparecimento da catarata e intensifica a degeneração macular, que é uma doença que prejudica a visão central. A grande questão é que, quando se usa óculos escuros, a pupila se dilata, abrindo caminho para mais radiação a fim de absorver mais luz, que foi o que a Carla explicou. Por isso, é necessário que os óculos escuros protejam contra raios UV que atingem as pupilas dilatadas. E outra função dos óculos de sol é permitir que possamos ver melhor quando ofuscados pela luz forte. Obrigada, Alessandra. Exatamente, dona. Só um inserto rápido aqui sobre o Grêmio, que voltou às suas atividades na segunda-feira. Já está confirmado que o Arthur irá antecipadamente, o Barcelona irá fazer o depósito da quantia agora na Betadona, e além de dar um plus extremamente significativo ao Grêmio para as suas finanças, aumentando aquele valor original. E já está em Porto Alegre, ainda que não anunciado oficialmente pelo Grêmio, a nova contratação é o jogador Marinho, que fez um brilhante campeonato brasileiro no ano próximo passado, e aí foi vendido para o exterior e agora está sendo repatriado. É um jogador de velocidade pelos lados do campo, bem o que o Grêmio precisa, uma alternativa ao jogador Everton, né, que possa, junto com o Everton, às vezes, no lugar desse, quebrar as defesas que estão se somando em relação ao Grêmio, porque as equipes estão jogando muito retrancadas. Então o Grêmio precisa de jogadores velozes, ágeis e que chutem de fora da área, que é o caso do Marinho. O Léo José diz o seguinte: parabéns pelo programa, admiro todos vocês, além de me divertir, fico informado das notícias atuais. Como eleitor, me dou a liberdade e o direito de me defender das acusações, principalmente do Chicão Tofani, que o eleitor em geral não sabe votar. Concordo que são muitos sem noção, mas é bom lembrar que a Dilma ganhou a eleição 2014 por fraude das urnas eletrônicas. Portanto, com essa urna, nada resolve saber votar do jeito que está. De qualquer maneira, estou com ele. Bolsonaro neles sempre. Mas o telespectador tem que ser levado a sério o que ele disse, hein? Essa história das urnas, o sistema eleitoral, eles não mexeram em nada, a lei eleitoral se tornou extremamente restritiva para reeleger os mesmos. Exatamente. Colocaram quase 2 bilhões de reais na mão dos políticos esse ano para fazer campanha. Quer dizer, além da roubalheira normal e do achaque, aí eles têm mais 2 bilhões. E aí dizem que o problema do Brasil é a Previdência. Não é mesmo. Deixa eu dar uma notícia triste. Ontem, todos comemorando a vitória do Brasil, e lá em Itatiba, São Paulo, uma menina, né, 30 anos, uma jovem de 30 anos, estava comemorando junto com amigos também, estava sentada no sofá, de um lado o celular e de outro a taça de espumante. Quando ela levantou, ela se desequilibrou, tentou se apoiar, se equilibrar, e a taça acabou quebrando, atingindo o pescoço, e ela faleceu. Jugular. Não teve tempo de ter socorro. Estourou a jugular. Exatamente. Olha pressão. que horror isso, gente. Existem algumas artérias. Mas é aquela coisa assim, era a hora dela, né? Que é um absurdo. São consideradas que é a aorta e a veia femoral. Essas duas, quando estoura, amigo,
Na hora os amigos tentaram socorrê-la, pegaram uma toalha, mas ela morreu antes de ser atendida. Não tem como que a pressão vai embora. Eu seguindo na área da saúde, então, a gente tem uma questão dos planos de saúde aqui que me deixou perplexo, por isso que optei por trazer para a bancada aqui, porque há muitos de nós já fomos surpreendidos por pedidos de cobrança, aqueles que têm plano de saúde, cobrança do médico, diz, olha, tem que pagar mais X. Tu te reservas o direito de trocar de médico ou pagar o que ele assim o fez. Mas em Caxias do Sul, duas clientes ou pacientes, ou chamamos como quiser, resolveram fazer uma denúncia ao Ministério Público desta cobrança ilegal. E saiu a sentença, agora me surpreendeu muito a sentença, porque ela aborda tanto o lado civil da questão, como o lado dentro do ponto de vista do CREMERSE, e aí me surpreendeu bastante. Esta moça lhe foi pedida, ela estava a vésperas de um parto, e o médico lhe cobrou R$5.000 afora a taxa do convênio. Ela fez a denúncia para o Ministério Público, trocou de médico e veio a decisão. A decisão, primeiro, que me surpreendeu, o CREMERSE permite isso, que o médico cobre, desde que ele não seja o plantonista na questão do parto. Então, uma questão técnica. É permitido dentro do ponto de vista da ética médica. Antes de analisarmos o mérito, essa é a decisão. A segunda é que foi condenado não o médico, mas sim o plano de saúde a ressarcir, então, esta mulher, a outra que optou por pagar uma taxa de 2, 3 mil ao médico e ficar com o mesmo médico. Deve ter sido porque ele é associado, né? Porque ele era associado. Então, é engraçado que essas duas decisões que vêm de Caxias do Sul não responsabilizam o médico. E sim responsabilizam o plano de saúde, e o Ministério Público não conseguiu enquadrar esse comportamento médico como um ato infracional. Muito bem. A Heloísa aqui de Canoas faz uma pergunta aqui para a bancada. Boa noite, bancada. Gostaria que vocês falassem, assim como falaram no grande número de sindicatos, se o número de políticos nos outros países é grande como o do Brasil. E como seria bom se fosse diminuído pela metade. Abraço, Heloísa de Canoas. Heloísa de Canoas tem toda a razão. A quantidade de políticos no Brasil é grande porque é um ótimo negócio, né? É um negócio milionário ser político no Brasil. Se você for eleito senador, por exemplo... Imagina se precisa 500 e tantos deputados. 500 e tantos deputados, mais 80 e poucos senadores. Fora mais não sei tudo que tem em volta, né? Assembleia Legislativa. Toda a estrutura do Senado, da Câmara. Cabidão de emprego. Eu acho que a Carla aborda principal. Talvez se fossem só eles, ainda se conseguiria suportar. Mas a estrutura que os carrega é que impressionou. A quantidade de servidores. Hoje o Senado tem mais de 8 mil funcionários. Dá mais ou menos mais de 100 funcionários por senador. Na média, é um absurdo isso. Para manter a estrutura. Para sentar em cima dos pedidos de impeachment do Gilmar Mendes lá. Porque estão sentados em cima. E ainda tem aquelas coisas assim, né? Quando fazem essas conciliações, enfim, o cara tem que botar os dele, mais do partido, mais não sei quem, porque já que ele foi escolhido aí para ser candidato a senador. É uma vergonha. Olha aqui uma boa notícia. Nesta sexta-feira agora, a Polícia Civil vai receber a doação de 220 pistolas, modelo Glock G22, calibre 40. São armas que foram adquiridas e repassadas, se não repassadas nesta sexta-feira pela manhã ao Estado, pelo Instituto Cultural Floresta. Será uma cerimônia no Palácio Piratini, enfim. E é bom a gente lembrar que esse Instituto Floresta, Cultural Floresta, é um grupo de empresários que, assim como tantos outros, se uniram e estão, da maneira que podem, auxiliando o governo do Estado. Uns com doação de veículos, outros com doação de armas, como é esse o caso que vai acontecer nessa sexta-feira. Magda, pelo amor de Deus, fala da armação dos teus óculos, porque já recebi uns 5 mensagens aqui. Eu tinha selecionado também aqui um meio WhatsApp. Mundo aqui perguntando, querendo saber. O meu óculos é da Center Ótica, da minha ótica lá, da Center Ótica.
Mas a combinação com a blusa... Qual é a marca do óculos? Aí é Magda Beatriz. Pior é que eu não tem nada aqui. Não pense que ele vai ficar bonito assim todo mundo, não, tá? Não tem nada aqui. Aqui a nossa Luísa de Porto Alegre dizendo que o Chicão tá aparentando hoje um bad boy com essa roupa. E a Magda tá muito meiga de rosinha, combinando. Vê se tá escrito aqui. Vê se não é atitude. Não. Então, não sei. Não sei. Eu prometo dizer para vocês, mas é lá da Centro Erótica. E mesmo que eu dê a marca, se vocês forem procurar em outro lugar, eu asseguro para vocês que vai ser mais caro. Porque eu comprei lá, eu mandei fazer mais 2 que eu vou usar agora nos próximos dias. Porque lá é que tem melhor preço. Assumiu a cegueira? Assumi a cegueira. Dona Magda, eu vou noticiar porque é uma notícia sui generis. Foi fechado um posto de gasolina em Porto Alegre porque ele estava fazendo venda forçada a clientes que chegavam ali e diziam que estava com problema de motor quente, tinha que fazer líquidos de arrefecimento, usar lubrificante. Eles adoram vender isso para mulher, então eles têm paixão. Eles já tinham sido autuados em abril e alertados, e seguiram com a prática. O posto de gasolina é esse que vocês estão vendo aí. Ó. Houve 6 reclamações, então foi aberto um inquérito e a decisão foi o fechamento do posto, temporariamente, não se disse por quanto tempo, mas ele está pensando, ele fica na Avenida Sertório, e eu espero que ele seja exatamente pedagógico em relação aos demais que usam essa prática de ludibriar, porque na verdade isso também é estelionato, né? Isso é um estelionato menor, mas não deixa de ser induzir pessoas a um gasto ou assustar pessoas com a necessidade de porque senão seu motor vai aquecer, vai fundir, vai isso e aquilo, a pessoa não tem conhecimento. E assim, não é o caso desse aí, mas às vezes aproveita que a pessoa não tem muito conhecimento, tu vai lá trocar óleo, eles dizem que trocaram e não trocaram, tem uns lugares que a gente tem que ter muito cuidado. Então talvez esse fechamento, né? Porque é uma situação drástica, normalmente tem multa, mas esse foi o fechamento do posto. Não, isso também é bom a gente prestar atenção. Vocês viram que tinham umas pessoas com um colete do PROCON. O PROCON foi acionado e aí, então assim, tem que reclamar, tem que levar ao conhecimento do PROCON as irregularidades, porque eles tomam atitudes, sim. O Uruguai passou a comercializar a erva mate com maconha. Meu Deus. Meu Deus. Mas calma, a cara do Vitorino, eu não sei se é uma cara de surpresa ou de interesse. Muita calma nessa hora. O canabidiol, que é uma substância que tem na maconha, vai estar presente na erva mate. Ela é uma substância terapêutica, a gente já escutou muito falar sobre ela. Mas não vai ter o THC, que na verdade é o THC que dá, dá o barato. Que dá o barato. O barato não vai existir Dona Magda, erva mate. Fazer o Vitorino tomar chimarrão nos eventos. Agora ele vai. Agora talvez com esse elemento motivacional. Tu vai começar, tu não toma chimarrão, sabe, Vitorino? Tomo, adoro. Gosto, e tem mais, aprendi a fazer. Pedrão da escola de chimarrão me ensinou a fazer chimarrão. Tenho certificado, diploma e tudo. E faço um chimarrão em 30 segundos. Tem que fazer um desafio, não é o dia do desafio. Eu também quero tomar o chimarrão que eu Olha, e vou dizer uma coisa pra vocês. A minha modéstia não deixa de admitir. Eu sou dos melhores montadores de chimarrão do Rio Grande do Sul. Dada a prática... como é que é aquela de minuto de silêncio? Se ninguém dava, Zeca... Não, assim, deixa eu explicar pra vocês, é bem simples. Porque, olha, fazer chimarrão é tão fácil que até o Ruschel aprendeu. Pra vocês terem uma ideia... É uma acusação pessoal, não, mas ele é certificado também pela escola. Qual é a temperatura da água para fazer no máximo 70 graus. A água não pode ferver. Não pode. Ela tem que chegar no máximo a 70 graus. Quem não tem o sentimento da fervura da água, compra um termômetro daqueles de chimarrão, termômetro de aferir a temperatura da água, porque a água não pode ferver. Quando se diz assim, chiou a chaleira, ferveu a água, não ferve não. Ela tem que ficar... Chiar é uma coisa. Ela tem que ficar quente. Ela tem que chiar. Tem que ficar quente. O ideal, a temperatura no máximo a 70 graus. Ora, com uma cuia, presta atenção no serviço, com uma cuia que tenha uma boca um pouco mais estreita, você coloca 2 colheres de erva de chimarrão, rapidamente, coloca a água até o início da boca da cuia e preenche com erva.
Isso feito, você aplana a superfície, introduz a bomba de chimarrão, faz uma pequena cavidade, completa com água. Conta até 10 para que a água se introduza na erva, provoque a fervura e bom proveito. Tá. Olha aqui, ó. Não foi pra isso que eu estudei. Pedrão, ele te interrompeu, Pedrão. Isso é tudo, ó, tudo truque. Nem o Pedrão consegue dar uma aula. Presta atenção, o Gedel foi punido com 10 dias de isolamento na prisão porque desrespeitou um agente. E fui ver o que era, porque ele foi pra Solitária e a gente tem a visão de Solitária daqueles dos filmes, né? Solitária é solitária, né? Escuro, não dão comida, não. Não, qual é o regime da Solitária num regime normal de pessoas normais, né? Na verdade, é só um isolamento, mas ele perde também o direito a banhos de sol, ele perde direito de receber visitas, com exceção do seu advogado. Não há, é até 10 dias, isso terá que ser ainda abonado pelo juiz da vara de execuções, porque isso, na verdade, essa punição é dada, mas o juiz da vara de execuções tem que homologar. Mas é isso, ele perde visitas, perde sol e fica isolado dos demais. Tá bem. E o governo do estado vai pagar, nesta sexta-feira, os salários de quem ganha até R$ 1.200. Então, fica dicas. Quem ganha até R$ 1.200 vai ter dinheiro neste final de semana. Vamos encerrando o nosso programa por aqui? Não? Não. Mas eu achei que já não, porque podia. tá muito bom, dona. Não, tá mas muito eu achei bom. que já tava na hora. Tá muito bom. Eu escutei assim, Gedel foi comido, Comido? Sim, não. Punido. Foi punido. Tá, e quem tá se bem que... Parou? Considerando a prisão que ele Não, tá, tá na papuda, ele tá na papuda. Gordinho, coisa tal, simpático, querido. Que barbaridade. Fala, tem mais uma Só para te entender quem é o Gedel é o homem de 54 milhões. 55, não diminua. Não eram 55. O número era par, eram 54 milhões naquele apartamento, cujo acabou se identificando como sendo dele pelas suas digitais. O Luciano de Nova Hartz está aqui no WhatsApp, tá primeiro dando boa noite e tal, disse que a menina nova é bem querida e aos poucos vai então entrando na nossa, né, na nossa vibe. Isso. E ele pergunta também, cadê o Marne? O Marne está em casa, adoentado, está com adoentado, é muito bom. Essa hora no vaso. Parou? O Marne já está gripado assim como eu. E ontem, quando ele veio trabalhar, a gente já achava que ele estava com febre. Então, hoje ele está com febre, ficou em casa recolhido, mas amanhã ele estará aqui conosco de volta. Foi o Vitorino tem mania dessa história da dor de barriga, da dor de barriga em todo mundo. Foi ele que lançou do Marcelo também da internet, que tava com dor de barriga. Eu queria tornar pública a minha inveja da nova partícipe desta bancada, porque eu quase 3 meses completando que ninguém disse que ninguém me fez esses elogios. Como é que ela é querida? Como é que tá? Ai, que deixa como é que ela é querida? Como é que esses termos adjetivos aí. Mas tu não é querido? Pois essa é a minha mágoa que eu estou dividindo com a bancada aqui. Segundo dia ela já está dizendo que ela é lindo, tu é gostoso, tu é inteligente. Pois então eu vou dividir uma coisa. Ó, Alice quer te dizer uma coisa. Não, tinha aqui um WhatsApp que eu li, não deu tempo de eu ler para o público, mas tinha aqui uma moça que disse que gostaria de dançar tango contigo. Tem que ler essas coisas. Mas quero dividir com o meu... Recomendo a moça usar botina, aquelas de trabalhar, porque vai ser pisoteada, tadinha. Tá, o que tu ia falar, estagiário? Que faltam 4 dias. Estamos em contagem 4 dias? regressiva. Faltam 4 dias. Senhoras e senhores, com 4 dias termina o estágio do nosso... Mas ele pode ser efetivado, gente. Não começa a chorar já, né? Essa notícia na quinta-feira. Mas nós só vamos saber no dia. Eu penso em lançar o Fica Ruxo. Pensando... Hashtag. Fica Ruxo, pensando... Fica Ruxo. Fica Ruxo. Qual é a parte que tu não entendeu, Gustavo? É o Fica que eu me atrapalhei. Olha, entre as boas notícias sempre tem a má notícia, né? E a gente tem que dar... A tão prometida convocação de novos policiais para o mês de junho não aconteceu, nem vai acontecer, e não tem data para acontecer. O comandante-geral da brigada tinha anunciado, né, o chamamento aconteceria ainda neste mês, mas por razões que a gente até às vezes conhece, até às vezes imagina, né, a Secretaria de Segurança não tem ainda prazo definido para fazer esta convocação de novos policiais.
Dona Magda, Pois eu não. tenho uma notícia que não é pela notícia, mas é pela solidariedade a alguns. A Fazenda Nacional está brigando, estava brigando juridicamente, evidente, através de uma decisão do TRF4, sobre o produto da apreensão do José Dirceu, Sim. que era a bagatela de 22 milhões de reais que descobriram dele. Então esse valor foi expropriado pelo juiz e foi devolvido à Petrobras, mas a Fazenda Nacional queria, porque dizia que ali também tinha tributos sonegados, tinha isso, e que brigava por isso. E o TRF4 definiu que esse dinheiro é da Petrobras, voltaram 22 milhões. A questão que me ocorreu foi pensar naqueles que contribuíram numa vaquinha para soltar o dinheiro, para soltar com seu dinheiro, alguns com sacrifício pessoal, para pagar os honorários do seu José Dirceu, quando ele tinha 22.729.853 reais com 63 centavos. Tem uma notícia maravilhosa aqui, ó. Em busca de apoio, Ciro Gomes diz que solicitou ao DEM lista de pessoas para pedir desculpas. O pedetista admitiu que às vezes é muito duro em suas afirmações, mas disse que nunca teve o objetivo de ofender ninguém. Tá bem. Tudo muda, né? Perto da eleição. Não, é perto da eleição. E é bom que as pessoas notem isso. É uma lista. Não, ele pediu a lista de pessoas que ele ofendeu para ele pedir desculpa. Para ele pedir desculpa. Pediu pro DEM a lista, entendeu? Aí um dos ofendidos disse o seguinte: tá tudo bem, eu até aceito as desculpas dele, mas ele vai ter que falar no mesmo lugar que ele me ofendeu. Sim, em público. E alguns não vão vem dizer me pedir o seguinte, desculpas a gente forma. tá bom, eu mando o meu nome pro senhor, o senhor manda o nome da senhora à sua mãe também, pra gente respeito, o lei da compensação, olha, não é assim, presta atenção, não, presta atenção. Na verdade, esse tema é bom, a reparação, ela nunca é igual a ofensa, né? Nunca. Mas o mínimo que se exige é que seja feito no mesmo ambiente. Exatamente. Alice. Já completou 4 meses da assinatura do contrato para a revitalização do Cais Mauá. E até agora as obras estão paralisadas e estão atrasadas em 60 dias, e eles já avisaram que vai atrasar por mais 60 dias. Sim. Então, isso começou as obras a paralisar depois da operação da Polícia Federal, que foi realizada em abril, que apurou fraudes no fundo que gerou recursos para a revitalização. Não há movimentação de máquinas ou operários no cais. A operação provocou o recuo de investidores. Enquanto isso, a população fica aí no aguardo, desse local que promete ser, um local de lazer e de cultura, e que já faz 3 décadas de tentativas frustradas. Mas algumas coisas já vão começar a acontecer. Agora, nos 60 dias, nós falamos aqui, o restaurante panorâmico, que vai ficar bem ali do lado do Simonetti, do Edemir Simonetti. Tem mais gente. É bom a gente falar para não misturar, tá? Um bar que chama Bar 1 tem uma proprietária. Tá? Tem que eu não me lembro, esqueci o nome dela. Tu tem a notícia aí, Chicão? Eu estou procurando a minha aqui. E o restaurante panorâmico tem outro proprietário, que é o Edemir Simonetti. Uma coisa são coisas completamente diferentes. Então são os dois estabelecimentos que vão funcionar. O Bar 1 e o restaurante panorâmico. O restaurante panorâmico é do Edemir Simonetti. E o Bar 1 é de uma empresária que tem, inclusive, outro estabelecimento, também da área de lazer, que é a dona do Bar 1. Logo em seguida eu vou achar aqui, eu não estou querendo omitir o nome dela. Eu vou dar o nome dela. É que eu não estou achando mais a notícia que estava aqui. Já tem aí, Chicão, a gente dá o nome dela. Tá, não precisa ficar esperando o Chicão assim que o Chicão achar. O nome da locatária lá? É Karen. Eu ouvi um boato, ela tem nome, lógico. Ela tem nome, gente? Não precisa associar com mas nada. eu acho que a notícia mais importante é exatamente da separação de propriedade. É isso, porque assim as pessoas dizem assim, e são sócios. A dona Soraya Salom Rosso, que entra suas casas noturnas. Tem a tia Carmen. Tia Carmen, não tem nada que ver. Não tem nada que ver. Ela tem vários bares que são ali naquele complexo da Orla. E ela tem o bar número 1. Bar 1. Bar 1, exato. Mas o restaurante panorâmico, aquele belíssimo, que tem um trapiche para você entrar no rio,
Você caminha dentro do restaurante e o piso dele é de vidro, é do empresário Edemir Simonetti, que ganhou a concorrência com a prefeitura. E agora isso foi decidido, né? Foi passado para eles agora ontem, antes de ontem, e em 60 dias os 2 estabelecimentos estarão funcionando. Por isso a notícia, mas para as pessoas não misturarem uma notícia com a outra, são 2 estabelecimentos. O Bar 1... Um é um quiosque e o outro é um restaurante. E o outro é um restaurante. Com toda uma estrutura. E o que é isso aqui que o PT e PCdoB entram com ação contra a Carmen Lúcia por ela não ter pautado prisão em segunda instância? Partidos pedem liminar para impedir prisão de réus que ainda têm direito de recursos. O PCdoB e o PT, não podia ser diferente, entraram com uma ação no STF, alegando que houve omissão da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, por não ter pautado para julgamento em plenário 3 ações que questionam a legalidade das prisões de condenados em segunda instância. Vai levar a algum lugar? Isso já foi mais votado que não sei o quê. Eles estão agitando, né? Não vai levar a lugar algum, Foi né? o que o Ruschel disse. Você fica enchendo o saco, entra com uma ação, entra com um habeas corpus, entra com não sei o quê, fica tumultuando, daqui a pouco cai no ministro amigo e ele libera. Dá certo, porque eles estão tentando, eles estão enchendo o saco até cair no ministro amigo. Olha aqui, nessa notícia, mas eu acho que nós falamos ontem sobre o número de estupros em Santa Catarina, que é uma coisa astronômica. De janeiro a abril deste ano, ao menos 9 mulheres foram vítimas de estupro por dia em Santa Catarina, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Por dia. De janeiro a abril deste ano, ao menos 9 mulheres foram vítimas de estupro por dia em Santa Catarina. O que totaliza 1.116 estupros neste período. Que isso, gente? Gustavo, hoje no programa da Rádio Grenal, o delegado o Benhur Marchiori, que é fã do nosso programa, ele fez um questionamento para mim, perguntar para você. Houve um crime aqui em Porto Alegre, onde uma quadrilha de roubo de carro de luxo foi pega, e houve um flagrante. E ele disse que na época dele, Gustavo, o flagrante, o nome do cara e a foto do cara ia pro jornal. Agora no flagrante não, é o suspeito. Então o cara é pego no flagrante, é considerado suspeito? Essa lei é uma piada. As babaquices da legislação brasileira, né? O sujeito dá 3 tiros no cara, aí a polícia pega ele em flagrante, no meio do tiroteio. Tem que anunciar como suspeito, porque ele ainda não está condenado. Diz que nos Estados Unidos é diferente. Essa é uma polêmica. O cara já vai direto com o número. Bota o nome do cara, bota tudo lá. Aqui, você sabe o que americano adora? A polícia, a justiça americana adora? Gente famosa que infringe a lei. Porque eles adoram. Lembra o Michael Jackson algemado? Lembra? E outras figuras. Aquele governador de... Não, o Hugo Grant, que teve uma prostituta, um dos maiores atores do mundo. Foi fichado, botaram a foto dele. É verdade. Aqui eles escondem a sacanagem. É suspeito, não aparece o cara. Aqui eles escondem a sacanagem. O país mais corrupto. Não vamos longe. Nós noticiamos aqui, a semana passada, no início da semana, o episódio desagradável do deputado José Otávio Germano, né? E hoje teve desdobramentos junto ao partido e uma telespectadora que nos encheu de osso, que nós não somos éticos, que se fosse qualquer outra coisa, isso é... Tem nada que ver uma coisa com a outra, isso é uma coisa pública. Sim, deu uma notícia. Deu uma notícia, tá? Em todos os lugares, tem vídeos circulando por tudo e aconteceu. E tanto é que o partido resolveu afastá-lo. Das suas atribuições. E existe uma cronologia dos fatos, né? Existe uma cronologia dos fatos. Eu acho que é importante porque o e-mail dela dá a ideia de que nós cometemos alguma inconfidência. Não, ela não falou de nós, ela falou da mídia. E como ela mandou para nós e nós falamos sobre isso. Tá, então por que essa senhora está dizendo que não se pode falar? O fato ainda não havia. Também. Então vamos dar uma cronologia dos fatos. O fato ainda não tinha atingido seu desiderato. Aquelas profissionais... Aqui, eu vou ler. Magda e bancada. Ultimamente vemos na mídia notícia relacionando deputados saindo com travestis, até detalhes financeiros foram expostos na grande mídia. Com direito à exposição das pessoas envolvidas, ficou a pergunta: por que podem expor a vida íntima de uma pessoa e saírem ilesos? Nada contra, mas achei muita falta de ética, pois são essas pessoas que pregam a ética e são contra a fake. Não.
essas pessoas que pregam ética é o deputado, que a senhora quer dizer, né? É o deputado que prega ética. Primeira coisa. Segundo, isso não tem nada de... Ele devia dinheiro para as pessoas. Por que ele vai ter tratamento diferente? Agora tu faz o teu... Não, até porque existe a liturgia do cargo. Claro. Na verdade, o fato não tinha atingido seu desiderato ainda, e os principais sites nacionais já noticiavam o evento com esses dois profissionais do sexo lá embaixo, fazendo um alvoroço. Isso é um fato jornalístico, não cabe a mim analisar, e tu podes achar o que tu quiseres. A partir dali, os desdobramentos que seguiram-se, os áudios que seguiram-se, virou uma notícia que a bancada aqui fez um comentário em relação ao que aconteceu, e da minha parte, que me preocupei em comentar, me preocupo muito mais, não com essa questão, que eu volto a insistir, da questão sexual, porque isso é de cada um, mas sim com a questão pessoal, de que se há realmente um problema de saúde envolvido nessa questão, que ele seja tratado pelos seus familiares e por aqueles que gostam dele. Ela mandou de novo outro e-mail, porque a gente não falou. Falando de saúde, eu acho que é uma opção sexual. Ele. Bom, mas se tu não entende, eu vou me preocupar que eles também não tenham entendido. A questão que eu falo falando de saúde é que pode haver um envolvimento com outras coisas, não a parte sexual. Sim, até porque separando, a parte sexual não é doença, Gustavo. Senão tu vai me jogar contra 1 milhão de pessoas aqui. Não faz isso, que ele está no estágio parlatório. Faltando 4 dias. Faltando 4 dias o cara quer me derrubar. Não tá. Que amigo é esse? Ele falou. Nosso colega. Aquele falou. Nosso amigo não faz isso. Olha como as pessoas são, olha só como as pessoas são, né? A dona Adriana mandou diversos e-mails, porque eu não tinha lido, né? E agora ela volta a dizer, sem investigar os fatos, ouvir 2 transvestis e reduzir a termo que dizem. Por isso que nesse país, para ser jornalista, não precisa de diploma. Agora a senhora está nos ofendendo. Magda, eu queria fazer uma pergunta para ti agora. Isso é gravíssimo, expor as pessoas assim... A mídia não está expondo ninguém. A pessoa se expôs. Magda. A pessoa que se expôs. Eu acho que essa pergunta é interessante, que ninguém fez desse caso do Zé Otávio. Eu queria fazer essa pergunta para ti, e o Vitorino e o Russo pediu dar um pitaco que tem um lado jurídico. Ela é totalmente advogada. Todo mundo aqui, mas principalmente para a Magda, que falou agora do caso do Zé Otávio. Se 2 mulheres maravilhosas, vamos supor, em vez de 2 travestidos, 2 musas, acompanhantes de luxo top que existe no Rio Grande do Sul, que cobra 3 mil para sair. Todo mundo sabe quem está na noite. Parasse na casa do Zé Otávio e dissesse pá, porque tu me deu dinheiro. Do mesmo jeito. Como é que seria? Era a notícia do mesmo jeito. Não, a repercussão da notícia. Era do mesmo jeito. A notícia aconteceria, mas ele ficaria como herói. O compartilhamento não seria... Mulheres, como tu definiu, se faz escândalo na frente da minha casa, quem chama a imprensa sou eu. Aqui, dá Esse mulherão todo aqui na aquelas mulheres top, capa da sexo, fazendo discurso na frente da minha casa. Mas que é a notícia do mesmo jeito? Tá, a notícia vai ser uma notícia que dá ponto pra ti. É isso aí. Ai, Carla, agora sobrou pra ti. Sempre. Não, mas mudou o assunto, pelo menos. Tá bom. Pelo menos isso. Após ter lido muito e me informado com quem sabe o que fala e diz, gostaria de dizer a esta moça, a senhora Carla... meu nome é com K, não é com C. Mas tu pode responder mesmo. Tá bom, obrigada. Meu nome é com K. Que não existe este lado centro, da qual ela se ufana em dizer que é. Acho que ela deve rever sua posição. Obrigado pela atenção de sempre, Lids. Lids, querida, ontem eu fiz uma pergunta para o Marne não está presente. Ele disse que tendia à direita. Ninguém é apenas de direita ou apenas de esquerda. Ou eu não me posiciono nem como direita, nem como esquerda. Por vezes sou chamada de comunista, outras vezes me mandam para a Austrália, patricinha, coxinha e tudo mais. Eu ajo conforme a minha consciência. E sim, existe o centro-direita, existe o centro-esquerda. Eu não sou dos extremos. O meu pensamento, ele é sim de centro. Talvez na sua visão não exista. Tenha que ser radical de um lado ou radical de outro. Mas sinto muito, existe uma terceira via que não é tão radical assim. Bom, essa aqui é maravilhosa e vocês vão me fazer a gentileza. Se é ladrão, pra mim, pode ser direita, esquerda. Mas não tô, querido. Eu tô falando de ideologia. Leva cacete se for ladrão. Não, ideologia é que assim, ó, há coisas e coisas. A gente tem as opiniões diferentes. Ladrão eu também sou. Claro. Tu acha que eu passo a mão por cima da cabeça de ladrão?
Como tu é ladrão? Não, ladrão eu também sou a favor. Também sou a favor que ladrão Olha aí, ó. Deixa eu dizer uma coisa. Olha aqui, ó. Gil. Pague aquilo que tá devendo. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada maravilhosa. Magda, por favor, diga pro Ruxo que se ele quiser eu vou com ele na aula de dança. Opa. Acho ele um gatão, lindo de viver, olhos azuis fascinantes. Jô de Porto Alegre. Beijo, beijo. Saber se o Jô é o Jorge ou a Josiane. Eles adoram. Jô pode ser. Olha aqui, ó. Tu quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Às vezes, quando eu te digo que não é pra gente tocar nos assuntos, tu não acredita na minha experiência. Boa noite. Do jeito que o senhor Ayrton está com dó e preocupação com o deputado, é bem possível que ele saia da TV e vá fazer um mingauzinho com canela ou uma sopinha pro distinto. Que barbaridade! Põe os pingos nos is como faz o Vitorino, caro Ayrton. Não tem boa aqui. Não, mas tem, é porque eu não posso, uma coisa é o que ficou público e uma coisa é o que não ficou público, que eu estou nominando como problema de saúde. Há um suposto problema de saúde aí que me preocupa. Cobrado. A outra parte que o Gustavo não entendeu, e agora a gente esclareceu bem, a outra parte quanto às opções sexuais dele, contra isso não tem problema nenhum, ele resolva do jeito que ele quiser. Né? Muito bem, abraços à bancada nota 10. Dona Magda, parou? Eu sou fã de todos vocês. Quer me fazer brigar com o grupo LGBT e eu não podia sair na rua. Parou. É muita cultura em um único espaço. Agora, o senhor Marne me surpreende em todos os aspectos. Além de inteligente, ele sabe andar em boa companhia. Vi ele com uma linda mulher tomando café no centro de Porto Alegre. Mas ele não estava doente? Mas não disse que foi hoje? Calma. Mas eu tô nervoso. Ele não precisa ficar nervoso. Eu acho que... Para aí. Já o senhor Vitorino... Entregação. Presta atenção. Já o senhor Vitorino, que admiro muito, só vi com homens e feios. KKK. Um abraço no Chicão, que é o rei da noite de Porto Alegre, Eleandro de Esteio. Olhando, os amigos que eu ando, os amigos com os quais eu ando normalmente é o Chicão e o Ruxo, então eles devem ter gostado muito. Agora vou fazer uma meia-culpa do Vitorino. Essa foi boa. Vitorino tem inúmeras amigas minhas que gostariam de ser namorado do Vitorino. E por que não? Vitorino tem grana, Vitorino tá na mídia, parabéns, tem carro legal. 200 conto, de 200 conto. Tem uma influência muito grande, é um grande advogado, futuro agora, do STF daqui uns anos. Na hora de te dar carona, ele não quer. Ele tem carro de 200 conto, mas não te dá carona. Senhores amigos da Receita Federal, por favor, entendam que esse é um programa que nessa hora ganha um contorno de humor, pelo amor de Deus. Tá? Ai, Gustavo Vitorino, olha o que o seu Geraldo Lima falou. Ai, Geraldo. Agora ficou punk o negócio. Geraldo. Que teria dito, Geraldo. Olha aqui, ó, presta atenção. Tu te lembra? O Geraldo mandou o livro. Parou. Tu te lembra daquela hora que a Alice falou do casamento e tal, que não precisa gastar? Que tu podia noivar? Isso. Casar? Boa noite, bancada. Pro Vitorino levar a noiva para casar, é só passar na borracharia e encher a boneca inflável. Abraço. É uma boa companhia. Fala sozinho. Eu devo fazer uma meia-culpa do Vitorino. Tem uma boneca chamada Hello Dolly, que é vendida em Los Angeles, mais de $1.000, que tu não diz que não é uma mulher. Eles fazem 10 vezes? E não fala. E não incomoda. Não fala. E ela é toda de silicone e a sensação... E quando ela incomoda, tu tira o tampão. Não discute a relação. Não discute a relação, não fala, tu fala sozinho. Incomodou, abre a válvula. Não quer pensar, não quer nada. Eles fazem 10 sonho vezes? de todo homem. Eles fazem 10 vezes, Cão? Não, lá não fazem. Chinelagem. Los Angeles não fazem nada em 10 vezes. Silicone toda. É o sonho da mulher casada, que daí ela dá pro marido a boneca, entendeu? Não agora, tem partindo, vamos ao WhatsApp. Agora, partindo do princípio de que eu sou um homem intenso, certamente eu vou ter que ter... Tu é intenso ou tenso? Não, equipamento de vulcanização lá em casa. Uma pressão 18%. Não, ter equipamento de vulcanização lá em casa, porque o negócio vai ser sério. Parou, vamos lá. Deixa a Alice falar. Gustavo de Voti mandou um WhatsApp aqui. Boa noite. Votar nulo, em branco ou até mesmo se abster não anula um pleito. Mesmo que 99% dos eleitores não compareçam às urnas, será considerado 1% restante. É verdade. A nova lei mudou tudo. Mudou? Mudou tudo. Agora, pode votar nulo e anular à vontade, eles vão contar os que valem e tá encerrado o assunto. Ah, então acabou essa possibilidade.
Como é que era o negócio? Não, eles vão contar os que valem e... Essa linguagem é constrangedora. Não, e tem gente que gosta, que elogia, mas então eu vou poupá-los de tamanho sofrimento. Terminou o nosso programa, nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.